pessoal, aqui é Yara, professora da Gene Online, e hoje eu estou fazendo uma regravação da nossa primeira aula de cinemática, quando nós falamos sobre vetores, adição, decomposição e falamos a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Então, inicialmente, nós temos aí o conceito de vetores. Então, vetores são segmentos de retas orientados, ou seja, eles têm direção e sentido. Além disso, né, como são segmentos de reta, eles também têm o módulo, ou seja, eles têm um tamanho, um comprimento associado. Na física, nós temos vetores na cinemática, nós temos vetores na eletricidade, nós temos na dinâmica, então, força, quantidade de movimento, o campo elétrico, tudo isso são grandezas vetoriais. E todas elas nós temos que definir quais são suas direções, seus sentidos, suas intensidades, porque não basta só que a gente diga o quanto elas valem, né? Mas para que lado, por exemplo, que a gente estiver fazendo uma força? Digamos que a gente está empurrando uma mesa. Fala assim, estou empurrando uma mesa e com uma força de intensidade de 100 newtons. Mas eu estou empurrando essa mesa para onde? Para a direita, para a esquerda, para dentro da minha casa, para fora da minha casa. Estou empurrando a mesa para baixo, estou tentando erguer a mesa. Então, para onde que eu estou empurrando essa mesa? São informações importantes. Então, sempre que você pensar numa grandeza e ela necessitar de mais informações do que meramente o seu tamanho ou o seu valor, quer dizer que é uma grandeza vetorial. A seguir, eu coloquei também um exemplo aqui de grandezas escalares. Ao contrário das grandezas vetoriais, as grandezas escalares, se eu simplesmente falar a informação, todo mundo pode compreender, como, por exemplo, massa. Se eu falar um carro popular tem massa aproximada de 1.500 quilogramas. Então, a informação está completa. A massa do carro, você entende que se eu colocar o carro em cima de uma balança, o número que vai aparecer muito provavelmente vai ser 1.500 quilogramas. Volume também é uma grandeza escalar. Então, se eu falar que no recipiente contém 1 litro de leite, a informação também está completa. Eu não preciso reforçar mais nenhum dado. Já é fácil da gente entender o que está acontecendo. O tempo também. Faltam 30 dias para as minhas férias. São 2 horas e 14. Daqui 2 semanas vai haver um feriado. Então, todas essas medidas de tempo em dias, semanas, horas, segundos, são informações completas também. Basta eu falar o quanto elas valem. Ao contrário das grandezas vetoriais, por exemplo, o veículo se deslocou por 50 metros. Se deslocou para onde? Ele foi para frente, o veículo voltou, ele estava indo para o centro da cidade, ele estava indo para o bairro, para onde ele estava indo? É uma informação, o deslocamento é uma informação que precisa de mais coisas para ficar claro do que a gente está falando. Então, uma grandeza vetorial, o deslocamento eu preciso dizer para onde estava indo. A distância, não. Se eu falar a distância da minha casa, da minha cadeira até a porta são 5 metros. Agora, se eu tratar de deslocamento, o meu deslocamento, o deslocamento daqui até a porta é 5 metros, mas eu estou indo ou eu estou voltando, eu estou dando a volta por trás da mesa, são todas as informações em relação ao deslocamento que eu preciso informar. Distância e deslocamento são diferentes, principalmente em cinemática. Nós vamos verificar esse caráter vetorial aqui na cinemática nas próximas aulas. Então, é importante você especificar. Velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração, a força, que são nomes que nós vamos começar a falar nas próximas aulas. Todos eles são grandezas vetoriais e nós temos um jeito específico de representá-los.
Entretanto, eu posso falar também dessas grandezas escalares. Eu posso falar uma velocidade média, o módulo da velocidade vetorial, mas eu também posso falar do módulo da velocidade média, num movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Então, tem esses detalhes que nós vamos tratar mais adiante. Só que antes da gente falar sobre isso, nós vamos aprender a somar vetores e a decompor vetores para a gente poder aprender a trabalhar com essas ferramentas. Bom, vamos às propriedades aqui dos vetores. Então, vamos considerar que nós temos um determinado vetor A. Importante, a representação, que é a grandeza que nós estamos analisando no vetor, é a setinha em cima da letra que a represente. Nesse caso aqui é uma grandeza qualquer A. Então, tem uma setinha em cima representando que ela é uma grandeza vetorial. Um determinado vetor A, eu vou considerar a orientação dele, a origem aqui, e da origem até a pontinha do vetor, né, a ponta da setinha, tem 3 metros, por exemplo. É um deslocamento A de 3 metros. Se eu quiser adicionar um vetor, aliás, na mesma direção e sentido, um determinado vetor B, que tenha módulo de 2 metros, como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso fazer a adição diretamente. 3 mais 2, 5 metros. Então, o vetor resultante, ou seja, o vetor que vai da origem do primeiro até a ponta do segundo vetor, vale 5 metros. É o vetor resultante. Tá? O vetor resultante, normalmente a gente representa pela letra R com a setinha em cima. O vetor resultante, 5 metros. Se nós fizermos agora uma subtração de vetores que têm mesma direção, porém sentido contrário. Então, digamos aqui que nós temos o vetor A, que aponta para a direita, e ele tem um módulo de 3 metros novamente. Porém, agora eu tenho um vetor B, que tem a mesma direção, ou seja, é um vetor na horizontal, porém o sentido dele é contrário, e ele tem um módulo de 1 metro, por exemplo. O vetor resultante vai ser, digamos, aqui eu vou estabelecer qual que é o sentido positivo da minha análise. Então, eu vou adotar, conforme a convenção que nós já estamos habituados, positivo para a direita. Então, tudo que está da origem para a direita é positivo, da origem para a esquerda, negativo. Então, 3 mais 3, que é o positivo, menos 1, dá 2, mais 2, né? Porque o sinal do maior número é positivo, então o sinal do resultado também fica positivo. Isso significa o quê? Que o vetor resultante é um vetor que aponta para a direita e tem intensidade, ou seja, tem a dimensão 2 metros. Essa é a soma vetorial para vetores de mesma direção e sentido contrário, ou vetores de mesma direção e sentido. A gente pode fazer uma soma ou uma subtração que a gente já está habituado a fazer. Se nós tivermos vetores que apontam para direções diferentes, então digamos que nós temos novamente o vetor, aqui um vetor A, que aponta para cima, direção vertical, e ele tem a intensidade 5 metros. E na horizontal, nós temos um vetor
B, que aponte para a direita e tem intensidade 8 metros. O vetor resultante, eu posso representá-lo como sendo essa dimensão, que vai da ponta do vetor B até a ponta do vetor A, ou do A até o B. Como eu posso também representá-lo nessa direção. Então, ele vai ter... Peraí que eu fiz um pouquinho menor, na verdade. Eu vou fazer o encontro do ponto do vetor A e B. Então, ele vai ter a mesma altura que o A e mesmo comprimento que B. Então, ele vai ser esse vetor aqui, que encontra os dois A e B num ponto em comum. Vai ser o comprimento, o final do meu vetor. Para eu determiná-lo, eu devo utilizar um teorema que a gente já está bem acostumado a trabalhar na matemática, que é o teorema de Pitágoras. Porque olha só, esse vetor, se eu observar essa região, né, forma um triângulo retângulo, e esse vetor resultante é a hipotenusa do triângulo retângulo. O cateto oposto é o vetor A, 5 metros. Olha ele aqui. E o cateto adjacente sendo o vetor 8 metros. Então, vou colocar o vetor resultante aqui e farei. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tem resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 8 ao quadrado, 64. 25 mais 64, 89. Deixa eu ver se eu fiz errado. Não, tá certo. 89. Como aqui ainda está ao quadrado, eu vou passar para o outro lado raiz quadrada. Então, a resultante vai ser raiz quadrada de 89. Daí, vocês podem calcular, fatorar, né, tentar fazer a raiz quadrada aí na casa de vocês. Dependendo, né, das alternativas, né, da questão, pode ser que elas apareçam as alternativas em função da raiz quadrada. Pode ser que seja necessário você fatorar. Daí vai do andamento da questão, do que ela está te pedindo, que tipo de problema que é, se pode deixar essa raiz, se não pode. Se for uma raiz exata, você consegue, né, já identificar através da fatoração. 89 não é um número que tem a raiz quadrada exata. Mas essa é o cálculo do vetor resultante para vetores que têm direções diferentes. Tá? Eu utilizo o teorema de Pitágoras. E eu posso também fazer o caminho inverso. Eu posso ter o vetor resultante e querer saber quanto que valem as componentes. Quando a gente tem só um vetor resultante, as dimensões na horizontal e na vertical, a gente conhece como componentes do vetor. Então, eu vou ter um plano cartesiano com um x e um y, por exemplo. Vou ter um vetor resultante de determinado módulo. E esse vetor fará um ângulo com a horizontal de 30 graus. Eu sei que o vetor resultante tem intensidade de 100 newtons. Vou falar aqui que é um vetor força, tá? Esse vetor força tem intensidade de 100 newtons, ou seja, o módulo dele é 100. E eu quero saber quanto que valem as componentes dele em x e em y. Então, aqui nós vamos usar a regra dos senos e dos cossenos. Olha só, se eu observar apenas essa região aqui, esse triângulo retângulo, vou fazê-lo aqui embaixo.
Então, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. E aqui eu tenho 100. Nós vamos observar que a gente precisa saber o valor dos catetos. O cateto adjacente é o cateto que está com o ângulo, está formando o ângulo. Com o ângulo, cateto adjacente. Com o ângulo cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente, que eu não sei quem que é, dividido pela hipotenusa, que vale 100. Cosseno de 30. Você pode ter informado no problema, ou você pode calcular também. Cosseno de 30, 0,86. Então, você substitui 0,86 é igual a x sobre 100. Multiplico o cruzado para sair dessa fração. X vezes 1, que está aqui, porém a gente não escreve. X vezes 1, x. 0,86 vezes 100, 86. Então, esse vetor na direção x tem uma intensidade de 86 newtons. Na direção de y, é o cateto oposto. O cateto oposto ele está sem o ângulo. Ele está de frente para ele e está sem o ângulo. Então, é sem o ângulo, seno. Seno de 30 é igual ao valor em y, que eu não sei, sobre a hipotenusa, que vale 100. Seno de 30, 0,5. 0,5 é igual a y sobre 100. Vamos multiplicar cruzado. Y é igual a 0,5 vezes 100, 50 newtons. Então, na vertical, nós temos um vetor de intensidade ou de módulo igual a 50 newtons. É o comprimento do vetor. Bom, esses são os conceitos que nós vamos usar em cinemática e dinâmica. Nós vamos usar também depois, mais para frente, em eletricidade. Nós vamos usar para fazer estudo sobre torque, sobre quantidade de movimento, conservação do momento. Mas para a física, são essas ferramentas que vocês precisam saber por hora. Normalmente, nos problemas, os valores do seno, do cosseno ou da tangente sempre vêm expressos, né, no comando da prova. Então, vocês não precisam decorá-los, tá? Mas é interessante que vocês conheçam os ângulos fundamentais, 30, 45 e 60. Então, para isso, eu vou dar uma dica para vocês. Improvisei uma tabela aqui para a gente poder preencher. Esses ângulos são os ângulos fundamentais, né? São os mais básicos que a gente tem na matemática, na física, que sempre costumam aparecer nos problemas. E vocês podem construir essa tabelinha lá na prova para deixar como um modelo de consulta ao longo dos problemas. Então, vocês vão montar. As colunas serão os ângulos, as linhas, os valores do seno, cosseno e tangente. Daí basta você preencher, ó, com 1, 2, 3, o cosseno, 3, 2, 1. Todos os valores dividem por 2. E você não precisa colocar raiz quadrada no 1. Então, aqui você já tem seno e cosseno de 3 ângulos. A tangente. Tangente é você dividir o seno pelo cosseno. Se você não decorar, né, não conseguir fixar, você pode calcular essa divisão. Então, vou diminuir um pouco o zoom para fazer essa conta aqui ao lado.
A do 45 está super fácil. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, né? Um número dividido por ele mesmo, dá 1. Beleza, resolvido. Meio, agora nós vamos fazer do seno. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração. Vou puxar para cá, para ficar bem centralizado. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 sobre raiz de 3. É trocar de lugar os fatores. Posso simplificar aqui. Vai sobrar 1 sobre raiz de 3, mas a gente não escreve dessa forma. Nós temos que tirar essa raiz quadrada aqui do denominador. Como que a gente faz isso? Eu multiplico o numerador e o denominador pela raiz de 3. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, né? Porque fica raiz de 3 ao quadrado. Então, eu corto o quadrado com a raiz, sobra só o 3. Então, ótimo, também já tenho a tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. E agora faço com a raiz do 60. Só centralizar mais aqui. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Eu vou conservar a primeira, raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 sobre 1. Então, eu escrevo só o 2, né? Simplifico este com este, né? Vou dividir, né? 2 dividido por 2, sobra 1. Então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Prontinho. Você já tem uma tabela para fazer sua prova de física ou a prova de matemática, bem tranquilos. No mais, os demais ângulos, os valores são informados no problema. Vocês não precisam decorar, né? São muitas informações. Espero que tenham gostado. A próxima aula nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Abraços, tchau, tchau.